E aí, pessoal, tranquilo? Então, nesse vídeo, né, eu já fiz alguns vídeos sobre LaTeX aqui no canal, sobre Markdown, né? Então, eu achei interessante trazer mais linguagens markup aí para o canal. E a que eu quero falar hoje é o R Markdown. Então, se tu não conhece o R é uma linguagem de programação, então, utilizada para fazer análise de dados, né, e coisas do tipo. Mas ela é muito extensiva por ter uma comunidade, né, ela ser um software livre e de código aberto, que ela consegue ser muito extensiva e ter vários pacotes aí que são criados por uma comunidade. Tá? Então, se tu está na tua distribuição Linux, antes de começar a usar o R Markdown, né, que é essa linguagem markup aí do R, tu pode instalar o R a partir aqui no Arch Linux, seria sudo pacman -s R é o nome do pacote, ou lá na tua distribuição dev, eu imagino que o nome do pacote seja R aí também. Tá? Depois que tu instalar esse pacote, tu pode abrir o R com o comando R maiúsculo. Tá? Mas eu vou abrir com um sudo aqui, porque quando tu for instalar o R Markdown aqui, a partir do R, para tu tá conseguindo instalar aí sem maiores problemas. Então, Ctrl L aqui para limpar a tela. Aqui dentro do R, eu posso instalar um pacote com o comando install.packages. E daí eu abro um parênteses aqui e coloco o nome do pacote entre aspas, R Markdown, tá? E posso aí executando esse comando. Eu já tenho instalado aqui o pacote, instalei off camera, porque eu já utilizo o Markdown aí para algumas coisas, certo? Então vou sair aqui do R. Se tu quiser utilizar citações também dentro do R Markdown, tu pode instalar o pacote pandoc siteproc, tá? Esse pacote aqui que suporta citações utilizando o Pandoc, tá? Então vamos começar a utilizar o R Markdown então. Tá? Eu vou vir aqui no meu diretório temporário e vou criar um arquivo tutorial.rmd. A extensão do arquivo de R Markdown é RMD, então de MD seria um arquivo Markdown normal, adiciona um R na frente, RMD é a extensão do arquivo. Então, como que a gente pode começar o nosso arquivo em R Markdown? A gente pode fazer um prelúdio, né? Assim como a gente está acostumado lá em LaTeX, quando a gente chama os pacotes, né? E em outras linguagens markup aí, em HTML também é muito comum ter esse prelúdio aí que seta algumas opções dentro do documento. Então a gente pode começar esse prelúdio com 3 hífens e terminar ele com 3 hífens. Aí aqui entre esses 3 hífens, o que a gente pode colocar? Um título com essa variável title, 2 pontos, realizando um tutorial de R Markdown. Autor, eu vou botar meu nome aqui, Bruno Montesano, que eu posso colocar, como a gente vai estar escrevendo em português brasileiro, posso colocar então lang também, pt-br aqui, tá? Dessa forma aí que vai estar entendendo, porque ele vai puxar lá daquele pacote Babel. Se tu tá acostumado com o LaTeX, tu deve utilizar se tu escreve documentos em português dentro do LaTeX lá, aquele pacote Babel. Então ele vai pegar aqui as línguas, né, que tem lá dentro daquele pacote. Então PTBR aqui para nosso português brasileiro. E tu vai estar também querendo colocar, muito provavelmente, essa opção output. Por quê? Por padrão, né, o arquivo de saída do R Markdown é HTML. Depois eu vou mostrar para vocês como é que fica o documento em HTML. Porém, aqui eu acho que para fins de explicação fica até melhor ir gerando esse documento em PDF. Então a gente dá um output, 2 pontos, PDF, underline document, tá? E daí a sintaxe vai ser muito conhecida para ti aí, se tu já conhece Markdown, tá? Então eu posso começar uma nova sessão aqui com o meu minha grade, minha hashtag, né? Então vou botar a introdução, aqui é uma linha escrita, dou 2 entres aqui é uma nova linha
seguida por essas palavras, que vai seguir na mesma linha, porque só quebra então linha quanto deixa um espaço entre as linhas, tá? Então eu vou compilar aqui, vou mostrar para vocês já, vou aproveitar, tá? E mostrar para vocês aqui qual que é como que tu compila esse arquivo. Se tu for fazer manualmente lá pelo R, tá? Tu vai ter que usar esse comando aqui, ó, que é o rscript. Então vai ser um script lá do R, tá? E o comando é rmarkdown render, tá? Vocês podem olhar aqui. Aí vai abrir um parênteses, colocar o nome do arquivo, entre aspas, simples. E aqui esse parâmetro quiet tu não precisa estar fazendo, eu coloco para não estar tendo um monte de output lá dentro do Vim, que eu utilizo já esse script para autocompilar. Tu pode estar vendo aí no meu vídeo que eu postei anteriormente aí já no canal sobre esses scripts aí. Certo? Então é assim que tu compila esse documento. Então vou compilar aqui, vamos ver como é que ficou esse documento, ó. Ele já imprimiu aqui o meu título e a minha autoria, tá? E já tem aqui a minha introdução, aqui é uma linha escrita, aqui é uma linha seguida de palavras. Então, se tu tá acostumado, tu tem como utilizar também alguns comandos lá do LaTeX, tá? Então, aqui, por exemplo, eu poderia utilizar o sumário, né? Que é o Table of Contents em inglês, para estar imprimindo um sumário aqui no meu documento. Então, eu vou colocar mais algumas seções para aparecer aqui. Então, explicação. Posso fazer uma subseção explicando sobre arroz, outra subseção aqui, subseção, e uma subseção aqui, subseção. Então vai criando igual no Markdown lá com essas hashtags aqui várias. A gente vai criando essas seções. Vamos ver como é que está o nosso documento agora. Ó. Vocês podem ver que já tem o sumário ali que foi gerado com esse comando do LaTeX, Table of Contents, e já começam aqui as minhas todos os meus textos, tá? Então, como é que eu posso fazer negrito, né? Lembra lá do Markdown, itálico é escrevendo em itálico é um asterisco, e 2 asteriscos, assim escrevendo em negrito, e 3 asteriscos lá seria negrito e itálico. Agora negrito e itálico. 1, 2, 3, ponto. Vamos ver como é que ficou lá. Agora esse documento aqui, ó, vocês podem ver escrevendo em itálico, assim escrevendo em negrito, e agora negrito e itálico. Então essa formatação é bem simples aí de se fazer. Se eu quisesse, por exemplo, fazer citações aqui dentro desse documento em R Markdown, como que eu posso fazer? Eu venho aqui no meu prelúdio e coloco mais uma variável, tá? Que é a variável bibliography, né? Que seria a bibliografia, e tu vai estar apontando aonde que está o teu arquivo .bib, né? Que provavelmente tu já utiliza LaTeX, que tu sabe sobre arquivo .bib, pode ir olhar meu vídeo lá de LaTeX em relação a referências para tu estar aprendendo o que é isso, mas meio por cima aí, tá? Então, docs, LaTeX, projeto tcc ref.bib. Acho que está aqui o meu arquivo, tá? E aí, como que eu posso fazer uma citação, tá? Posso fazer citações normais, então assim, por exemplo, segundo, aí eu posso botar Chapman, acho que essa é uma entrada lá do meu 2004, somos todos legais. Deixa eu ver se... aqui, somos todos legais. Deixa eu compilar aqui para ver como é que vai ficar isso. Deixa eu ver o preview. Aqui, ó. Vocês podem ver que já veio a minha citação dessa forma aqui, ó. O nome do autor e o ano, né, entre parênteses. Então, segundo Chapman, somos todos legais. Vamos fazer outros tipos de citações aí, então, se tu tá acostumado. Se eu colocar já o nome do autor, por exemplo, no texto, então assim, segundo
o Chapman, o senhor Chapman. Aí eu posso botar entre chaves aqui, menos, arroba Chapman Academic 2004. O que vai acontecer? Essa citação ela vai me dar só o ano aí então da citação que eu estou fazendo no caso. Então, o senhor Chapman fala bastante sobre as batatas. Tá, então, posso colocar aqui. Se eu quisesse colocar somente no final, então, por exemplo, as pessoas são extremamente bondosas. Tá? Eu posso colocar entre essas chaves aqui, sem o hífen, Chapman Academic 2004 aqui, e ele vai fazer a citação, então, normalmente aí, somente no final ali da tua sentença. Então, eu vou recompilar aqui, meu arquivo em R Markdown. Vamos reabrir, vocês podem ver que está aqui todas as citações. Então, tem esses três tipos aqui, deixa eu mostrar para vocês, tá? Esse tipo aqui, ó, que ele vai dar o nome e o ano. Esse tipo aqui, que ele vai me dar somente o ano. Esse Chapman fui eu que escrevi, vocês podem ver ali ao lado. E esse aqui que vai dar todo entre parênteses, que geralmente a gente coloca no final, então, da frase, Chapman et al. 2004, certo? Que mais que a gente pode fazer aqui? Aqui no R Markdown a gente pode colocar também código, né, em R. Então, por exemplo, se eu viesse aqui e colocasse três crases e entre chaves R, eu poderia fechar depois esse bloco de código. Poderia colocar aqui, então, por exemplo, algum código em R. Então, por exemplo, 55 elevado na 3. Fecho vezes 9, tá? Então eu poderia salvar isso aqui, compilar, tá? E abrir aqui, vocês podem ver que ele já deixa numa sintaxe bem legal aqui do código em R e já aí resolvido pelo R aí essa função que tu colocou. Posso colocar também código em outras linguagens, então, por exemplo, se eu quisesse colocar código em Python, tá? Eu poderia colocar aqui, só que em Python tu precisa de um outro pacote lá no R que eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, sei lá, se eu dou x igual a 1, 2, 4, tá? E boto for y in x, print, sei lá, y vezes 3. E agora fecho aqui esse código, deixa eu ver se eu consigo compilar ele. Compilou aqui, ó. Então eu fiz um for bem básico aqui com esse vetor, tá? Então criei aqui esse vetor com 3 elementos, 1, 2 e 4, para y sendo x ali para x. Eu printo o y vezes 3. Então, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6 e 4 vezes 3, 12. Certo? Então, tem bastante coisa que tu pode estar fazendo em R Markdown, tá? Vou só mostrar para vocês aqui, ó, se eu tirar esse output PDF document, tá? Aqui. Olha o que vai acontecer se eu compilar ele aqui. Vocês podem ver que se eu sair aqui, vocês podem ver que eu tenho um documento em HTML, tá? Então, se eu abrir aqui no Firefox, tá? Que é o meu navegador. Tá burro. Aqui, peraí. Firefox tutorial.html. Se eu abrir ele aqui, ó, vocês podem ver que ele vem numa sintaxe bem bonitinha, tá? Na verdade, vem um HTML bem bonito, já com um CSS bem organizadinho, tá? Bem limpo, que tu pode estar botando assim. Vocês podem ver que
aqui no meu documento, tá? Então, se eu abrir o meu tutorial.rmd, o meu preview em PDF, vocês podem ver que as referências elas estão meio soltas lá embaixo. Então eu poderia, para mudar isso, colocar só uma seção lá, referências bem embaixo, né? E recompilar aqui, eu ia estar conseguindo deixar mais bonitinho. Eita. Não deu. Pera aí, deixa eu ver se... Ah, ele recompilou lá no... Opa. Ele recompilou no HTML. Então deixa eu botar aqui meu output, pdf document. Aí ele vai substituir meu PDF. Tá. Eita, Bruno. Deixa eu ver se foi agora. Agora foi. Tá aqui minhas referências, aqui o Chapman já gerado bonitinho aí, do modo como a gente esperava. Certo? Então, acho que seria mais ou menos isso, tá? Só mostrar aqui no R para vocês o pacote que vocês poderiam estar instalando, tá? Se vocês quiserem ter código de Python aí em R Markdown de vocês, pode instalar o install, utilizar o install packages e instalar o pacote reticulate. Tá? Que esse pacote aqui vai estar permitido com que tu faça lá aquelas funções em Python dentro do R aqui, certo? Então, acho que seria mais ou menos isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Espero que tenha gostado aí do R Markdown. Fala nos comentários aí se tu quiser que eu traga mais vídeos sobre R Markdown e tal, tua experiência, comentário, dúvida, correção, aí, dica que tu tenha. E te inscreve no canal se não for inscrito. Então, a gente se vê no próximo vídeo e até a próxima.